Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um culto no lar. Gente, hoje eu tô mesmo assim no improviso de todos os improvisos, tá? Vai relevando aí qualquer falha da titia, a titia tá até um pouco aérea. Minha noite não foi muito fácil, mas vamos que vamos, compromisso é compromisso, né? Vamos começar então a nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, a oportunidade da vida, a oportunidade, Mestre, da evolução, do amadurecimento no veículo físico. Que a sua luz e a sua paz possam abraçar o coração de todos aqueles que aqui, Mestre, correm atrás do tempo perdido. Que possamos encontrar o nosso propósito de melhoria moral e espiritual. Que possamos alcançar, Mestre, o que tanto almejamos dentro do campo da evolução. Que a sua luz também possa abraçar o nosso planeta, para que a transformação dele também seja um processo calmo e equilibrado. Que possamos acompanhá-lo em frequência, em amor, em evolução. Graças te damos hoje e sempre, e que dê por aberto o culto de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, meus filhotes. Só aumenta. Agora eu tenho 3 de Bem-te-viu, de João de Barro já partiu. E chegou mais um pro berçário aqui. Então vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos em Os Falsos Profetas da Erraticidade. Eu acho que isso a gente já leu, não leu não? Deixa eu ver aqui, os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Eu tenho certeza que isso aqui a gente já leu, a gente parou em algum lugar. Erastus, discípulo de São Paulo, 1962. Se bem que aqui tá marcando que não, né? Titia. Então vamos de novo, né? Se eu já li, é bom que fixa. Eu acho que a gente já leu. Gente, vamos então para Jeremias e os falsos profetas? Eu lembro dos comentários da semana passada, apesar de que eu não marquei aqui. Mas para dar uma pincelada, aqui está falando dos falsos profetas da erraticidade. A gente tem o hábito de achar que a gente tem falsos profetas só aqui, né, no plano físico. Eu lembro que eu ainda fiz a piada do Of the King, the Power, the Man, the Bastard. E aí, e aqui tem os caracteres dos verdadeiros profetas também. E aí aqui está falando que na erraticidade existe também os falsos profetas, as pessoas que desencarnam acreditando que eram especiais aqui na Terra, né? As pessoas que achavam que de fato eram enviados de Jesus. Gente, acontece, tem muita gente que acredita mesmo, viu? Eles não falam, eu sou isso muitas vezes só para ganhar dinheiro, não, tem gente que acredita. Não vou citar nome não, mas tem gente que se denomina até a reencarnação de Cristo. Então é sobre isso que eles estão falando. Não só aqui, mas como lá também. As pessoas desencarnam e continuam acreditando que são enviados de Jesus. E aí é a questão do conhecimento, né? Do discernimento, de você saber filtrar o que é ou não de fato. E o que é, Etienne, então, um profeta enviado de Jesus? É uma pessoa com a moral elevada. Não é uma pessoa que sabe falar puxado, né? É uma pessoa que faz cura, uma pessoa que lê mente, uma pessoa que consegue ler aura, uma pessoa... Não.
Não existe enviar Jesus. Todo mundo está aqui para trabalhar, está aqui porque precisa, está aqui porque trabalhador da última hora demorou a dar resultado. Então, todo mundo está no mesmo barco. E quando desencarna, continua na mesma situação. Não é só porque morreu que virou santo, não, beleza? E para a gente tomar muito cuidado para identificar esses falsos profetas através do discernimento. Da gente saber raciocinar, ter uma fé lógica, racional. Para não cair na lorota dos of, the king, the power, the man, the best, porque muitas vezes eles mesmos acreditam nisso. Então como que você vai condenar uma pessoa que, né, coitada, nem sabe que é doida? E agora nós vamos para o Jeremias e os falsos profetas. Na página 203. Haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam. O Senhor o disse. Vós tereis a paz. E a todos aqueles que me blasfemam. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, não vos atingirá o mal. Então aqui ele está falando das falas que os falsos profetas têm assim, o hábito de dizer, né? Não vos atingirá o mal. Cara, quem é você para falar isso? Você não sabe. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo. Eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo de 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. Pensa, hein? Prosseguindo. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo, em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia. E é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram? Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinha neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus,
Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Lous, Espírito Protetor, Carsuri, 1863. Carsuri, não sei se eu falei certo, tá? 1861, perdão. Então aqui é uma continuação do que a gente estava comentando, né? Se eu não tiver estudado, dou uma outra pincelada na semana que vem. Desculpa mesmo, gente, minha cabeça. Minha noite foi tensa, horrível. Mediunidade tem seus lados difíceis também. Aqui é uma continuidade falando dos falsos profetas, das pessoas que tiram proveito da fé, né, imatura, da fé cega das pessoas, da fé irracional. E aqui ele falou também sobre os fanáticos, que é aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes nem a pessoa sabe que ela tá fazendo coisa errada, que ela tá, entendeu? E aí ela acaba arrastando pessoas despreparadas para o mesmo buraco que ela. Então é por isso que a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas das vezes as pessoas não fazem por maldade. Elas fazem porque elas também estão doentes. E aí o que acontece? Conexão, frequência, né? A sua frequência de pessoa doente conecta com a frequência dela de pessoa doente. E aí vocês se tornam pessoas doentes juntas, né? É assim que funciona. Deixa eu só ver que dia que é hoje. Tô perdidaça no tempo, né? Porque... Eita, é 10. Porque... Senão semana que vem eu faço errado de novo. Aí eu não sei o que eu fiz. Então, vamos prestar atenção, vamos ser pessoas saudáveis, pra gente não se conectar a pessoas que estão doentes e ficar todo mundo doente junto, né? Por isso é necessário uma fé raciocinada, né? Para você falar pro outro, ai, eu conheço, eu sei, eu dou conta, eu aprendi, lá onde eu faço é assim. Não, não é. Para você olhar para a pessoa e falar lá dentro de você, né? Pro coleguinha do lado, não. Ah, nossa, meu Deus, tô doente. Não dá para seguir essa pessoa. Ela tá muito desequilibrada, ficou fanático, né? Habitolou só em uma pessoa, só estuda isso, não estuda outra coisa, não consegue ampliar a mente para novos horizontes. Ficou preso ali, Allan Kardec escreveu o Evangelho, eu vou ficar preso só no Evangelho. Não, ele mesmo falou que estava abrindo só uma porta, né? Então a gente também vai fazer o nosso trabalho de estudar, aprender, pesquisar, analisar o Espiritismo. Por isso a gente precisa do discernimento. Então quando a gente olha e fala, é para isso que a gente tem a fé raciocinada. Pra gente saber aonde deve ir, quem a gente deve seguir, o grupo que a gente deve participar, né? Até onde eu consigo ir sem perder a razão, né? Sem habitolar, sem ficar fanático, né? E meu colega também, e é isso. Fé raciocinada é um dando equilíbrio pro outro, é trabalhando em grupo, é crescendo junto. Mas tem que ser com equilíbrio e discernimento, beleza? Se não habitola, se não estaciona, né? Se não cria preconceitos, desanima. Vamos lá? E tudo isso acontece, viu, gente? Difícil um grupo que não aconteça, uma coisa ou outra. Tem que estar muito vigilante o tempo todo. O livro dos Espíritos... Onde nós estamos? Nós vamos começar direito de propriedade. Direito de propriedade e roubo. Mas antes eu queria dar um recadinho. A tia chegou tão meio desnorteada, né? Nossa, gente, minha noite é muito difícil. Eu acho que não tem uma noite difícil assim há décadas. Tô até com raciocínio meio pocotó. E aí eu vou aproveitar, gente, para dar um recado para vocês. A tia vai parar, tá? Agora em dezembro. E eu vou voltar só em janeiro.
Vou descansar, tô precisando dar uma quietada, cuidar de mim, cuidar dos meus, né? E aí a gente vai dar uma pausazinha. Ai, tá uns filhos aqui. Uma pausazinha nos nossos estudos, mas vocês podem continuar estudando. E aí, em janeiro, a gente volta normalmente, tá? A titia ia dar esse recadinho semana passada. Acabou que ela não deu. E por ela não ter dado o recadinho, ela resolveu vir e explicar direitinho pra só depois, então, a gente se ausentar. Então, tá dado aí o recado. A gente vai ficar essas 3 semanas aí afastadinho de férias, de finalzinho de ano. Tá vendo que eu tô até brilhando? Ai, cara. Toda na purpurina. Fim de ano, bem. Natal, Jingle Bell. Vamos lá? Direito de propriedade e roubo. Livro 3, capítulo 11. Questão de número 880. Primeira pergunta. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e eles responderam: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Do homem e de qualquer outro ser, né, gente? Nossa, hoje eu tô a própria calopsita. Então, gente, não é só a vida do homem, não. É de todo ser do nosso planeta. Graças a Deus, o homem ele já começou a perceber que cada serzinho desse planeta, ele é importante. A gente vive numa rede de conexão em que cada serzinho desse planeta, ele tem uma função fundamental. Até o mosquito, meu Deus do céu, até a versão do mosquito. Mas até mosquito precisa existir. Tá? Então a gente não pode atentar contra nenhum tipo de vida, nem da horrorosa da baratinha. Então vamos lá. Questão de 881. O direito de viver dá ao homem o direito de ajudar o que necessitar para viver. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? E os espíritos respondem: sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha por um trabalho honesto, e não amontoar como egoísta. Mesmo alguns animais lhe dão o exemplo de previdência. Os animais, eles sempre souberam, né? Atuar melhor que nós, mediante a natureza. Eles conseguem viver, usufruir e não destrói, né? É o equilíbrio que o ser humano não tem. 882. O homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? E os espíritos respondem: Deus não disse, não furtarás. E Jesus: é preciso dar a César o que é pertencente a César. O que o homem amontoa por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que tem o direito de defender, porque a propriedade, que é fruto do trabalho, nossa, tem um ponto fora de lugar aqui, desculpa. Porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural tão sagrado como o de trabalhar e de viver. Questão de número 883. O desejo de possuir está na natureza? E os espíritos respondem: sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. E aí, na mesma questão, uma outra pergunta. Não é legítimo, entretanto, o direito de possuir, visto que aquele que tem de que viver não é carga para ninguém? E os espíritos respondem: há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém ou para satisfazer suas paixões. Crês que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade e seu trabalho é abençoado. Ontem, no estudo lá da casa, tava tendo uma... às vezes eu tenho preguiça de falar, gente. Às vezes eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou falar... Eu acho que eu não quero gastar esse fluxo de energia, não. E foi o que aconteceu. Mas eu fiquei pensando assim... o que ele estava falando? Se é errado ou não, né?
cultuar muita riqueza, um pensamento próspero para o futuro. E a história era o seguinte, era uma mulher, né, uma médium, que ficou muito vaidosa e começou a construir uma casa de assistência tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela não conseguiu terminar a casa antes de desencarnar. E aí ela desencarnou, acabou que focou a energia dela toda na construção de uma casa que não ficou pronta e que não deu assistência para ninguém. Então ela perdeu muito tempo. E aqui está falando que quando você trabalha para juntar seus bens, né, para um benefício coletivo, não é errado. Você só tem que organizar. E eu entendi, né? Se é a minha opinião, não estou dizendo que é certo. Eu entendi, mediante ao estudo de ontem, a leitura de hoje, que as coisas elas são gradativas. Aí entra tudo que eu falo, que se o espiritismo não abraçar a física quântica, dificilmente as pessoas daqui para frente elas vão conseguir entender esse formato do espiritismo. E aí vem a questão da física quântica. Tudo é gradativo. No espiritismo explica de uma forma um pouco mais superficial que na física quântica. Mas tudo é gradativo. Se ela tivesse focado aquela energia, e eu falo isso porque eu vivencio isso na pele, se ela tivesse focado aquela energia no trabalho e fosse realizando o trabalho, por exemplo, aí teve um outro exemplo que eu vou pegar para dar de exemplo agora. Um abrigo, né, um asilo para cuidar de pessoas na melhor idade. Se ela tivesse pego, comecei a cuidar de um idoso, tem só um, mas o tempo que eu tenho eu estou dedicando a ele, né? E aqui agora meu espaço cabe só um. Chegou mais outro, opa, vamos ter que organizar o espaço aqui para 2. Chegou mais outro, vamos organizar para 3. Mais outro, vamos organizar para 4. Chegou uma leva, vamos organizar para 200. E é gradativo, porque assim como você vai construir a sua fortuna, você tem que ir se adaptando a um ser que tem a responsabilidade de carregar essa fortuna, porque senão ela vai te derrubar. Ela vai ser a maior armadilha da sua vida. Então eu acho que essa médium, ela pecou nisso. Ela poderia ir trabalhando com o que tinha, improvisando, né? Falou a rainha do improviso. Gente, eu sou a rainha do improviso. Modéstia à parte, eu adoro meu posto de rainha do improviso. Mas nem sempre é fácil. Vai lá trabalhando no improviso, o que Deus vai oferecendo, você vai usando e vai crescendo devagarzinho. Você vai aprendendo com o que você vai fazendo. E as coisas vão acontecer naturalmente, e quando você vê, você já está atendendo 200, seu centro já foi construído, você fez o seu trabalho, você tem aquele projeto grande, pronto, desencarnou, fez o que tinha que fazer. Então eu acho que é mais ou menos assim, a gente precisa aprender também a carregar a responsabilidade de uma grande fortuna. Então, para você ter a fortuna, não basta você querer, você tem que ter a responsabilidade de trabalhar para adquirir bens para um coletivo que te cerca. Né? Até porque dificilmente você vai virar um Elon Musk para ter uma fortuna que vai conseguir abraçar aí um país inteiro. Mas pelo menos aqueles que te cercam. É o meu ponto de vista dentro do estudo que a gente realizou. Então agora vamos para a questão 884. Qual é o caráter da propriedade legítima? E os espíritos respondem: não há propriedade legítima, senão aquela que foi adquirida sem prejuízo para outrem. A lei de amor e de justiça, proibindo fazer a outrem o que não desejaremos que nos façam, condena por si mesmo todo meio de aquisição contrário a essa lei. Ou seja, só é seu de fato aquilo que você trabalhou para ter. Aquilo que você adquiriu de forma honesta, né? Que você não atrapalhou ninguém. Etienne, eu consegui isso aqui de forma honesta. Eu fui promovida de forma honesta. Estava fazendo meu trabalho e aí me promoveram de forma honesta. Mandou a outra pessoa lá embora e eu entrei de forma honesta. Mas aí você também não contou, que você omitiu informações, que você fez fofoca, que você fez não sei o quê, e que você ajudou a má fama do outro, pro outro ser mandado embora, para você ser ali, adquirir o seu posto de forma honesta. Então é isso que está falando. Desde que você não atrapalhe ninguém, desde que você não faça o pescoço de ninguém de degrau, é um direito seu, né? De adquirir tudo aquilo. Agora, a partir do momento que você começa a adquirir e não usufrui, não oferece para ninguém, não quer o bastante, por exemplo, eu tenho 5 carros, já vi uma pessoa assim, viu, gente? Tinha um carro para cada dia da semana. Dá para acreditar? Um carro para cada dia da semana? Meu Deus do céu. É igual mulher com sapato, tem 377,5 sapatos.
e só tem 2 pés. Aí a pessoa não sabia o que fazia com tanto carro. Já não é saudável, né? Você só vai num lugar de uma vez. Para que você vai ter tanto carro? Você vai usar 370 e 30 Scarpan? Eu já fui assim, gente. Eu fazia coleção de Scarpan. Era doente por Scarpan. Trabalhava em escritório. Tá? Então chega numa hora que se você não usufrui aquilo que você vai conquistando, ele deixa de ser saudável. Então é um círculo, é um giro, é uma sansara contínua. Fortuna tem que girar. Ou na sua mão ou na mão de quem precisa, né? 885 é a última. O direito de propriedade é indefinido? E os espíritos respondem: sem dúvida, tudo o que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como o dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de convenção que a justiça natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século parece bárbaro no século seguinte. Para melhor compreensão do conteúdo, vide questão de número 795 deste mesmo livro. E aqui a gente encerra então direito de propriedade e roubo. Então, gente, desde que você tenha adquirido de forma honesta, sem mentir, sem enganar, sem roubar, né, sem prejudicar, não fez o pescoço de ninguém de degrau, não defamou ninguém, né, não tem problema, desde que não seja exagero, equilíbrio. Uma vez eu ouvi isso, achei muito interessante. Minha filha, tudo é permitido, desde que seja com equilíbrio. E aí eu fiquei pensando, tudo, porque eu faço umas perguntas, por que Deus fez isso se não pode? Por que Deus fez aquilo se não pode? Por que Deus fez aquilo, o outro se mata? Acho que eu enchia mais o saco do que, né, era auxiliada. E aí uma vez eu ouvi isso, minha filha, tudo é permitido, desde que seja com equilíbrio. Então, o que me foi passado, estou passando para vocês. E quando a gente tem equilíbrio, tem muita coisa que a gente olha também, né? Isso eu já aprendi com o tempo, depois que me falaram isso. Tem coisa que a gente olha e fala, credo, precisa disso não. E aí a gente vê que não precisa nem ser permitido. Não precisa existir. Vamos pro tapa na cara semanal? Tô falando até hoje, né? Ai. Ok, obrigada. Sugestões oportunas. Questão de número 50, prece. Vocês vão ouvir uns barulhinhos aqui agora, mas coisa rápida. De C. Torres Pastorino, editora Vozes. 25ª edição. Leitura de número 50, prece. Vamos esperar um pouquinho, pode ir. Senhor, não sou digno de seguir teu olhar. No entanto, vives dentro de mim. Pai, não mereço nem mesmo viver. Entretanto, cumulas-me de benefícios. Mestre, ensurdecido pela gritaria do mundo, mal ouço tua voz. Todavia, não cessas de ditar-me tua orientação. Divino doador, nada vale tua bondade infinita, porém, não cessa de galardoar-me com as mais preciosas bênçãos. Médico celeste, apesar de minha incurável lepra moral, não cessas de fornecer-me remédios para meu alívio. Amigo, ajuda-me a melhorar para ser digno de tua graça. E que assim seja. É o último tapa na cara semanal, que foi bem pra mim. Pra variar, né? Só um pouquinho. Foi pra mim, sim.
Às vezes eu me pego assim, principalmente quando eu tô cansada. E, cara, eu nunca estive sozinha. Eu já atravessei um umbral, tanto literal, quanto verbal, quanto realmente. E eu nunca estive sozinha. Nunca. Nunca, nunca. Nem naqueles momentos que eu olhava para o céu e falava, e agora, velho? O que eu vou fazer? Aí, como um passe de mágica, as coisas aconteciam. E é isso. É a prece. Às vezes eu acho que eu faço prece demais. E às vezes eu acho que todo tanto de prece é pouco. Eu faço prece o tempo todo, eu acho que é natural. Para quem já acostumou a conversar com os mortos, né? É natural. Então eu acho que é para mim. E eu sou muito grata. E eu vou terminar esse culto desse ano agradecendo de coração toda a proteção, toda a proteção, toda a proteção concedida a mim e à minha família todos os dias. Eu não tenho nada o que reclamar. Eu tive essa noite uma das noites mais difíceis desse ano, para não dizer não vou dizer porque surpresas acontecem, né? Então vamos dizer uma das para que seja a última. E ainda assim, eu sou muito grata, Deus, gratidão. Gratidão pela minha mediunidade, que me incomodou minha vida inteira, que me atrapalhou em todas as áreas. E isso foi a forma que a espiritualidade encontrou de chamar minha atenção, me trazer para o meu caminho. E eu sou grata, sou muito grata por cada ciclo que encerrou, por cada dor que eu tive que abraçar, por cada vez que eu tive que atravessar um umbral e hoje ter consciência de onde fica a saída e conseguir entrar e sair quantas vezes for preciso, segura, tranquila, na certeza de que eu nunca estive só. Eu sou muito grata e que vocês possam continuar fazendo isso, me chamando a atenção com amor ou pela dor toda vez que eu sair do caminho que eu tenho que trilhar, porque eu sei que a minha luta, ela ainda vai começar e ela é grande e eu preciso estar preparada. E cada dor que eu abracei foi um retalho de cada mentor que passou por mim, aumentando a minha manta para que pudesse me aquecer no momento mais difícil, que eu sei que eu ainda vou enfrentar. E na certeza de que, mais uma vez, eu não vou estar só. Gratidão, Mestre, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todo o crescimento que temos a oportunidade de presenciar. Cada pessoa que desperta durante o nosso caminhar. Gratidão, Mestre, por olhar nos olhos daqueles que ajudamos a levantar e enxergar. Gratidão no silêncio. Gratidão, Mestre, por cada um daqueles que nos levantaram em silêncio, com o coração cheio de compaixão. Gratidão por ter tido a humildade de aceitar a ajuda de cada um daqueles que estiveram dispostos a estar do meu lado. Eu, pessoa tão orgulhosa, que aprendi a me curar só no deserto. Eu florescia sem água. E hoje eu percebo que eu não preciso mais. Estou cercada de flores, de corações que me impulsam a florescer dia após dia, que me aceita como eu sou, mediante aos meus erros, as minhas imperfeições e os meus tropeços. E, Mestre, que possamos continuar crescendo juntos, na certeza de que nossa conexão não é de hoje, de que estamos juntos há eras, lutando e almejando um só objetivo: a evolução coletiva dessa raça que futuramente vai transformar este planeta tão lindo, que floresce em uma flor de lótus em forma de arco-íris. Graças te damos pela oportunidade de vencer mais um ano, Pai.
Graças te damos por cada vitória, por cada conquista, por cada superação, por cada ciclo que se encerrou. Gratidão, Mestre, por aprendermos uns com os outros na dor, nos tropeços e nas diferenças que nos tornam tão iguais, que possamos ser cada vez mais diferentes, cada vez mais iguais no amor fraternal e crístico. Graças te damos mais uma vez e que possamos encerrar este ano assim, com o coração marejado de gratidão, amor e abertos para um novo início. Graças te damos hoje e sempre, Mestre, e que assim seja. Ai, gente, desculpa o coração mole. Fechar um ciclo não é fácil, né? Começar outro também não. Ciclos que a gente não conhece. Mas é muito bom, eu sempre gostei muito de mudar, né? De mudanças. Muitas mudanças não são boas, mas tem muitas mudanças que são necessárias, né? Vamos que vamos, porque o futuro só vem. Nunca vai. Vamos estudar? Então vamos estudar nosso último momento de estudo do ano de 2025. Herdeiros do Novo Mundo, estudando aí, né? Nosso processo de transformação. Nós paramos aí enquanto eles estavam observando médiuns que começam a trabalhar na casa, depois eles ficam dispersos, né? Vai, vem quando quer, aparece quando tá afim e assim sucessivamente. Então eles estão vendo ali o campo físico e o campo espiritual, né? De cada médium que está ali vivenciando esse processo e vai fazer o estudo deles. Então vamos lá, voltando um parágrafo. Vou falar muito não, gente, porque eu já falei demais, tá? Senão a gente perde muito tempo. Por todas as maneiras e formas, caminhos e mídias, a palavra esclarecedora que convocava ao trabalho da última hora fora entoada e continuava a sê-lo. No entanto, mais do que entendê-la como algo sério, a maioria a ridicularizava, descrente das coisas elevadas do espírito pelo entorpecimento de suas almas, acostumadas ao intenso gozo das coisas da matéria. E aqui a gente começa no capítulo de hoje. Escutando as palavras de sacerdotes, pastores, monges, religiosos de todos os tipos, boa parte deles mais interessada nos bens materiais de seus fiéis, os diversos seguidores de religiões se deixavam afastar da essência dos conteúdos profundos encontrados nas palavras de Jesus, reduzindo a religião ao formalismo social e à prática interessada na solução de problemas materiais. Sem maior profundidade de análise, a maioria descria simplesmente ou o praticavam de maneira superficial ou mística, buscando solução para problemas que eles próprios haviam engendrado. As portas da arca já estavam em adiantado estágio de fechamento, de maneira que muitos estariam impedidos de nela penetrar. E, diferentemente do que falavam as antigas escrituras, já não se tratava mais de um navio de madeira. Agora a verdadeira arca era o próprio planeta. E os que se candidatassem a nela permanecer deveriam demonstrar a disposição, através da mudança de suas vibrações, pela alteração dos interesses imediatos e pela renovação de condutas. Dores e dificuldades em avalanche aterradora surpreenderiam os gozadores e preguiçosos que então correriam a todas as igrejas em promessas de última hora e oração desesperadas, por todas elas insinceras e motivadas apenas pelo temor. Isso é o que está acontecendo agora, tá? O pessoal está vendo o processo de transformação, já está vendo que tem alguma coisa errada, eles ficam culpando só a mudança climática, e aí o povo está tudo correndo para as igrejas.
Desesperado, né? Outros vira espírita, espiritualista, assim do nada, não quer estudar, não quer aprender, só quer ser salvo. Então é o que a gente está vivenciando hoje. Perceberiam, no entanto, que as portas da grande arca terrena já não mais estariam abertas para esse arrependimento improvisado, sem base na modificação sincera e na adesão do espírito a novos valores. O que é modificação sincera? A reforma íntima que a gente tanto fala, né? Hã? Uhum. Obrigada. Daqui a pouco eu vou ir. A reforma íntima que todo mundo fala, né? Porque hoje em dia a gente vive no mar da hipocrisia. Todo mundo pinta o que tem que ser, como tem que fazer, mas ninguém faz. Se faz é só ali na frente dos outros, nas costas. Cara, e é geral isso. Geral. Voltando. Tragadas pelas circunstâncias, têm sido milhões de almas retiradas das zonas umbralinas e do seio dos próprios encarnados, aquelas sobre cuja fronte se encontra a marca da indiferença, do atraso, da inadequação para a nova ordem. O que é isso aqui? As mortes súbitas estranhas que estão acontecendo, as mortes coletivas que estão acontecendo. Então, o processo de exílio, ele já vem acontecendo, ó, desde os anos 70, tá? Desde os anos 70 já tá, ou até antes, tem gente que fala que nos anos 20 já começou o processo e eu não duvido, não. Pra mim também veio bem antes. E a galera que já tem aí, cara, não dá mais tempo, você já tá na sua última oportunidade reencarnatória, você já chegou num ponto da sua vida que não dá mais, igual você tá no final do ano, você fez a prova, você não vai passar, você vai ficar de recuperação, então já não precisa vir pra aula mais, não, pode ficar em casa, a hora que começar a recuperação você vem. Tá mais ou menos desse jeito o planeta. A galera que já, as egrégoras, né, que já chegou no ponto de que, opa, é hora de partir. Aí vem as mortes coletivas, as enchentes, os terremotos, né? As loucuras que o ser humano causa também, que tem a loucura humana que está devastando o mundo. Voltando. E era triste de se ver o oceano humano deslocando-se em massa de um lado para outro, ora fugindo do calor, ora do congelamento, suplicando um pouco de água ou se agarrando com o propósito de se aquecerem. Nada disso, no entanto, alterava o estado mental de cada um, já que sua vibração, hipnotizada pela constante indiferença para com a elevação e a melhoria de sentimentos, ó meus filhos, fazia deles algozes uns dos outros, verdadeiras feras que se mordiam, se violentavam, estabeleciam domínios pela agressividade com que defendiam seus limites, demonstrando que não importavam onde estivessem, seriam sempre os mesmos. Nada de arrependimento, nenhum impulso de humanização diante das próprias culpas, somente revolta, blasfêmia e maldades espalhadas por todos os lados. Geralmente é aqueles que vê tudo errado no que o outro faz e o que eles fazem tá tudo certo. Não, mas é porque... Aí quando eles fazem errado, eles falam, é porque... Sabe o que é? Porque fulano... Ainda joga a responsabilidade. É porque fulano falou. Não é porque fulano disse, não, mas fulano fez. Ah, mas ele mesmo tá sempre certo. Tá aqui assim, é uma semente. É o novo Jesus do século XXI. Nasceu assim por engano. É perfeito demais, não devia estar aqui não. Jerônimo e Adelino, enviados de Bezerra de Menezes, continuariam no aprendizado e na avaliação de alguns casos, para que tais ensinamentos pudessem alertar aos vivos a respeito do que os aguarda nos testemunhos da existência, preparando-os para o processo seletivo que já está em andamento há muitas décadas e que se acelera ainda mais nos momentos presentes. E assim a gente encerra esse capítulo, para a gente começar então, no ano que vem, o capítulo 10, Peixoto, o materialista. E aí a gente começa a leitura de Peixoto, uma passagem de Lucas, né, do capítulo 6 da Bíblia, no versículo 1 ao 13. Mas a gente só vai estudar isso no ano que vem, beleza?
E aí, gente, a gente está estudando esse livro para que a gente possa parar de achar que a gente está salvo. Eu sei que tem uma galera que fica puto quando eu falo isso, mas eu falo é de propósito mesmo. Porque você achar que tá salvo, cara, é muita prepotência da sua parte. Porque nós vivemos num mundo de hipocrisia, tá? Então, só faz. Não acha que você tá salvo, não. Porque pra você estar aqui, todo o tanto que você fizer tá pouco. Beleza? Só faz, contabiliza não. Só vai, tá? E aí a gente vai ver isso no próximo capítulo. O quão a nossa, né, a raça adâmica ainda está atrasada para o processo de transformação que ela precisa vivenciar. Um beijo no coração de vocês. Um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, que esse final de ano ele possa ser repleto de chuvas, de bênçãos, de amor, de prosperidade, de união, de família, de respeito. Meus bebês aí deixando também para vocês um voto de boas festas, né? E que o ano que vem possa ser aí tão grandioso quanto foi 2025, mesmo mediante a tantas dificuldades, né? Que possamos aprender diante de cada uma delas. Gratidão por estarem comigo mais um ano. Espero que possamos findar esse processo de estudo até o ano que vem, na certeza de que pelo menos uma pessoinha conseguiu entender, conseguiu aprender a lidar com as suas energias, com as suas emoções, com os seus pensamentos e teve então a partir deste momento uma vida mais equilibrada, uma vida mais ajustada e passou para frente esse processo, ajustando também, auxiliando a vida de alguém. Gratidão, 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 gente. Até o ano que vem. Tchau, tchau. Obrigada.